Nossa semente em terra fértil, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Quando nós entregamos o nosso dízimo e entregamos a nossa oferta, estamos praticamente assinando uma apólice de seguro para que se cumpra Malaquias capítulo de número 3, que Deus repreenderia o devorador. Mas quando nós depositamos o nosso coração, aí sim é que as janelas do céu se abrem e o nome do Senhor Jesus é glorificado para todos sempre. Estou aqui para deixar convosco uma pequena porção da palavra de Deus aos nossos corações e, aproveitando o momento da nossa tecnologia, cumprimentar a todos vocês que estão ao alcance da mídia com a paz do Senhor Jesus. Quero pedir a vocês, amados, que estão não só no santuário, mas ao alcance da mídia, que nos acompanhem na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 9. Ou segunda Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1 até ao versículo de número 9, que nos diz assim: Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas eu procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que lembre das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante aos vossos apóstolos. Sabei primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, já existiram os céus e terra, que fora tirado da água, e do meio da água subsiste até o dia de hoje. Por estas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, têm sido guardadas para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas tenham ela por tardia, mas o longânimo é para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que senão todos venham ao arrependimento. Tenho certeza, e nesse tempo de muitas adversidades que estamos passando, nós temos a convicção e a certeza que Deus está no centro e no controle de todas as coisas. Carta direcionada do apóstolo Paulo, em um período em que a igreja estava passando por uma grande tribulação. Em ambas as cartas, o apóstolo Pedro, ele tenta despertar com carinho a vocação do coração dos crentes que estavam sobre a igreja em Roma. E o intuito do coração de todos naquele momento era perceber que Jesus, ele subiu ao céu, mas teria a promessa de descer para buscar a sua igreja. Então, nas dificuldades que a igreja estava passando sobre a terra em Roma, o apóstolo Pedro foi um grande canal de Deus para trazer uma palavra de incentivo, dizer aos crentes daquela época que não era tempo de desistir, não era tempo de retroceder, mas a sua fé deveria estar intacta e inabalável. Certeza que o apóstolo Pedro vai direcionar a palavra ao coração da igreja, dizendo para cada um deles que o mesmo Senhor que fizer a promessa ainda é fiel para cumprir com a sua palavra. O texto, tanto da primeira carta como da segunda, o apóstolo Pedro tenta despertar o coração da igreja, pensamentos que sejam favoráveis às coisas do céu, não pensamentos negativos e nem pensamentos que faziam a igreja paralisá-la ou fazer com que a igreja estivesse estática. Mas o intuito do coração do apóstolo Pedro era dizer à igreja que a fé ainda era inabalável e que o coração da igreja ainda era uma pessoa de Cristo Jesus. Então, com o intuito do coração de Pedro para a igreja era despertar, principalmente para aqueles que eram novos na fé, nesse período que a igreja estava passando por esta grande tribulação.
O texto sagrado e a história vai nos dizer que depois de 64 anos depois da morte de Cristo, a igreja está em Roma, passando por uma terrível e terrena perseguição. Nero está no encalço da igreja, fazendo com que a igreja se deslize, tropece ou ao mesmo tempo traga um terror ao coração do povo para a desistência de pregar o evangelho. Então, os crentes daquela época vão procurar o presbítero Pedro e vão perguntar a ele: Pedro, desde quando os meus pais dormiram? Desde quando os meus avós desceram à sepultura? Eu ouço a promessa em dizer que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Todavia, tempo dos meus avós se passaram, tempo dos meus pais se passaram, o meu tempo se chegou, e o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de luta, de perseguição e de agonia, e a intenção do nosso coração é dizer que nós vamos desistir no meio do caminho. Pedro levanta-se da cadeira, toma um posicionamento, reúne a sua igreja e começa a dizer ao coração deles que não era tempo de desistir, não era tempo de retroceder e não era tempo de parar. Então Pedro, automaticamente, creio eu, que ele começou a contar testemunho dizendo: quero dizer a cada um de vocês que eu me lembro com a intenção do meu coração que eu fui um dos primeiros apóstolos a ser chamado pelo Senhor. Eu poderia colocar dentro das tábuas do meu coração uma soberba, poderia colocar dentro da tábua do meu coração a altivez em ser chamado um dos primeiros apóstolos, mas eu estou testemunhando a cada um de vocês que o intuito de eu ser chamado, ser apóstolo naquela época, foi com a intenção de me tornar um pescador de homens. Então eu estou dizendo à igreja aqui em Roma que não é tempo mais de estarmos estagnados, mas é tempo de avançarmos para a conservação da nossa alma. Nero pode estar no nosso calço, os soldados podem até tentar arrancar o nosso pescoço, seremos até empendurados na praça ou incendiados em meio às fogueiras, mas uma coisa eu tenho certeza: aquele que nos fez a promessa é poderoso para cumprir com a sua palavra. Ainda que todos tenham ela como tardia, mas longânima é Deus em cumprir com a sua palavra. Então, igreja do Senhor, se reúna, porque eu, Pedro, tenho um testemunho para te dizer. Lembro que uma certa época eu estava esperando o Senhor, e Ele me chamou em particular e disse: vem cá, que eu vou no monte da transfiguração. E no monte da transfiguração o Senhor se mostrou de que maneira Ele era. Transfigurou-se no monte, à sua direita aparece Moisés, à sua esquerda aparece Elias, e ali, com a intenção daquela revelação e com a intenção daquilo que eu estava vendo, eu disse dentro da minha alma: bom é que eu esteja aqui. Então eu vou fazer uma cabana para Elias, vou fazer uma cabana para Moisés, vou fazer também uma cabana para o Senhor, porque o lugar que eu estou vivenciando, eu não quero sair daqui. Só que Pedro não entendeu naquele momento que Jesus estava transfigurando para dizer não só a Pedro, mas a toda a humanidade, que maior do que Elias, que era o ministério profético, maior do que Moisés, que era o ministério da lei, estava o ministério de Cristo na dispensação da graça. Então, quando Pedro mais tarde está na igreja dizendo aos novos convertidos: olha, ainda que teu avô, tua avó, ainda que os teus pais não acreditem que ele venha, ainda que o mundo e a sociedade diga que ele não vem, eu tenho uma coisa para te dizer, como testemunho real, pela experiência que eu passei: ele vem, e ele vem para buscar a sua igreja, mas ele também nos deixou sinal. Então Pedro começa a instruir a igreja, começa a dizer a eles de uma forma linda e especial, dizendo: quero que vos lembre das palavras que primeiramente foram ditas pelos seus santos profetas e do mandamento do Senhor mediante aos vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ali Pedro estava dizendo que a heresia ia acontecer. Pedro estava dizendo
E os falsos mestres iriam aparecer. Pedro estava dizendo que muita gente ia cercar a igreja, trazendo palavras de desistência, trazendo palavras de terror, trazendo palavras para afrouxar as cordas e o coração da igreja. Mas só que Pedro dá um alerta dizendo: olha, eu quero que a igreja esteja com a antena ligada, porque os falsos mestres irão se passar, os falsos profetas irão se passar, mas eles irão se manifestar no nosso meio, para que Deus selecione uma igreja dentro de uma igreja. Parece que vejo Pedro nos dias de hoje dando recado para a igreja atual: não é tempo de nós cruzarmos os nossos braços, não é tempo de retrocedermos para não termos conservação da nossa alma, mas é tempo de avançarmos. Esse é o tempo da igreja botar a sua mente em pensamento, é o tempo da igreja orar, é o tempo da igreja jejuar, é o tempo da igreja subir o monte, descer o monte em oração, é o tempo da igreja acordar de madrugada, porque a intenção do coração de Satanás é trazer um terrorismo para a igreja. A intenção do coração de Satanás é amarrar as nossas mãos. A intenção do coração de Satanás é colocar dentro da mente da igreja, ou da mente desta consciência mundial, que não há solução. Mas Pedro vai tomar a palavra e vai dizer à igreja, depois de 74 anos da ressurreição de Cristo: não retrocedam, avance, orem como nunca, porque a promessa ainda está de pé. Ainda que alguém tenha ela por tardia, mas ela não é, porque está escrito: 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Mas fiel é aquele que nos fez a promessa. Então, debaixo palavra, Pedro estava falando sobre o dia do Senhor. Se fala nos 4 cantos desta terra o terrorismo chamado Covid-19, mas uma palavra eu tenho para a igreja: 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas aqui confia no Senhor, este não será atingido, porque também estamos debaixo de uma promessa. E que promessa é essa? Que a poderosa mão de Deus, que não está encolhida para que não possa salvar, está cuidando da igreja sobre a face da terra, para dizer a ela: ei, desperta, sobe ao monte da oração, porque Jesus está vindo buscar uma igreja santa, remida, lavada e transformada pelo sangue do Cordeiro. Então é tempo de despertamento da igreja. Primeira coisa que eu aprendo aqui é Pedro dizendo para a igreja: não adianta Nero vir, não adianta os soldados tentar nos parar, é tempo de arregaçar a manga. É aí que se encaixa em nós um adágio popular. A igreja do século presente precisa entender que é tempo de levantarmos, sacudirmos a poeira e partirmos para cima. Este tempo da pandemia vai passar, esse tempo das dificuldades irão passar, e eu tenho certeza que Deus vai levantar uma igreja poderosa sobre a face da terra. Eu tenho certeza que Deus vai levantar uma igreja do avivamento sobre a face da terra. Eu tenho certeza que líderes voltarão a fazer aquilo que Deus quer no meio da sua igreja. Eu tenho certeza que Deus levantará profetas para o tempo final desta geração. Eu tenho certeza que o evangelho vai ser pregado nos 4 cantos desta terra, mas também tenho certeza que o Espírito Santo preparou uma dunamis tão poderosa para distribuir no meio da igreja, para que se cumpra em nós o que está escrito no livro de Joel, que Deus derramará do seu Espírito toda a carne. E aí sim você vai ver pessoas sendo saradas, transformadas, curadas, avivadas pelo poder da palavra. Esta foi a palavra de Pedro dizendo para a igreja: é tempo de avançar, é tempo de orar, é tempo de pregar. Para isso Jesus chamou a sua igreja específica e espalhada sobre a terra. Segunda coisa que eu aprendo aqui: o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Vou repetir:
O tempo não é meu, o tempo é de Deus. Você percebe que o tempo do homem é um tempo totalmente diferenciado do tempo de Deus. Existe uma grande diferença para o tempo Kairos, existe uma grande diferença para o tempo Cronos. Se você perceber a grande diferença, vai entender que um é um tempo da sociedade, é o tempo humano, o outro é o tempo da eternidade. Quando Pedro está expressando esta palavra para a igreja, dizendo que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos, Pedro está dizendo: ei, aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir com a sua palavra, porque no tempo humano você pode desistir, no tempo humano você pode esmurecer, mas no tempo de Deus, Ele ainda está de pé no seu trono, dizendo: ei, eu sou para cumprir com a minha promessa. Pedro estava dizendo à igreja: vamos sair dos 4 cantos da parede. Pedro estava dizendo à igreja que ele não retarda aquilo que ele lhe prometeu, mas ele é paciente, ele é longânimo. Não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Qual é o maior propósito de Deus sobre a terra? Que a igreja esteja plena de ouro e prata? Não. Qual é o maior propósito de Deus sobre a terra? Que sejamos reconhecidos sob a mídia? Não. Qual é o maior propósito de Deus sobre a terra? Que os crentes andem em carro 0 bala? Também não. O maior propósito de Deus sobre a terra é que o evangelho seja pregado com intensidade, com poder, com veracidade. Essa foi a intenção do apóstolo Pedro. Quem lê a primeira e a segunda carta vai perceber que Pedro dá sinais para o arrebatamento da igreja. Vai perceber que Pedro diz para mim e para você: ei, olhai para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção. Vai perceber que Pedro diz para mim e para você: ei, igreja, é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. E a terceira e última coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Pedro é que ele dizendo para mim e para você, no versículo de número 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles quem? O mundo em geral. E ignoro isto, que pela palavra de Deus desde a antiguidade, os céus e a terra, que fora tirada da água, do meio da mesma subsiste, mas o mundo de então, este sim foi tomado pelas águas de dilúvio, mas os céus que agora existem, esses serão reservados para o dia do fogo. Então eu tenho um recado para você que está com o alcance da mídia, tenho um recado para você que está aqui neste santuário. Se você ore como nunca. Se você jejua, jejue como nunca. Se você se humilhe como nunca. Se você o busca de madrugada, o busque como nunca, porque o dia do arrebatamento da igreja está próximo. O dia de Jesus vir buscar o seu povo está próximo. Os sinais estão acontecendo. É sinais acerca da fome, sinais acerca do mar, sinais acerca de pestilência, sinais no meio da igreja. E qual é o sinal no meio da igreja? Apostasia. Mas eu tenho uma palavra finalizando ao meu e ao seu coração, que a apostasia não vai pegar a igreja de Cristo que ainda confia na sua palavra. Que este tempo presente, que este século mau, que este mundo tenebroso não venha a sucumbir a igreja, mas que sejamos o farol no meio deste mundo. Então é tempo da igreja se posicionar. Você não entendeu não? Quando a igreja está enferma, o mundo está enferma. Quando a igreja está sarada, o mundo está sarado. Quando a igreja está avivada, o mundo é incendiado. Quando a igreja está retrocedendo, o mundo não vai para lugar algum. Mas quando a igreja se posiciona, quando a igreja se levanta com um direcionamento no Pai, eu ouço o céu bradando e dizendo: é tempo de eu derramar o meu espírito sobre eles. Então se preparem, sacerdotes, se preparem, ministros de Deus, se preparem, profetas sobre esta terra. A mesma palavra que
deu, eu deixo para todos vocês aqui nesta noite: Ele não vai retardar a sua promessa, mas poderoso é para cumprir com a sua palavra. E que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. E eu quero de antemão, antes de orar, convidar os irmãos do Ministério do Louvor para nós estarmos aqui adorando e em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tenho certeza que você foi alcançado por esta palavra de despertamento. Tenho certeza que Deus falou não só ao meu, mas ao seu coração, dizendo que a sua palavra ainda está de pé e que Ele é fiel para cumprir com a mesma. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aqui nesta noite, que está afastado da presença do Senhor, ou você que está nesse momento com a intenção de abrir o seu coração e levantar, mesmo sentado na sua casa, no seu trabalho, ou aonde o alcance da mídia está chegando, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, esta é uma grande oportunidade de você fazer isto, retornar aos pés e aos caminhos do Senhor, levantar a mão e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Enquanto os irmãos do ministério se aproximam, eu oro por você com a intenção de Deus abençoar não só você, mas a sua casa e a sua família. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, porque temos a certeza que todas as coisas estão sob o seu controle. Temos a convicção que o Senhor está sentado sobre o alto e sublime trono, mostrando para os reis desta terra que o comandante de todos os quadrantes pertence ao Senhor. Estamos apresentando nesse momento as pessoas que ouviram esta mensagem, que estão conosco desde o início da abertura desse culto e estão nesse momento sendo vocacionadas e tocadas pelo Espírito Santo, com a certeza que elas irão levantar a mão e aceitar o Senhor como o único Salvador. Eu quero orar pelos que estão afastados e estão voltando para a tua casa, te pedindo que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor apague as suas transgressões, coloque e amontoe brasas vivas sobre a sua cabeça. Quero orar por aqueles que estão levantando a mão e aceitando a Jesus como Salvador. Orar te pedindo que o Senhor escreva os nomes deles no livro da vida. Orar por essas pessoas para te pedir que toda a sorte de bênção espiritual e material esteja sobre a vida desta pessoa que está aceitando ao Senhor. Mas também aproveitando este momento, orar, ó Deus, pelas famílias da DECO. Orar, ó Deus, pela igreja espalhada sobre a face da terra, te pedindo que a sua poderosa mão que cura, que restaura, que edifica, que levanta e que purifica esteja no meio do teu povo. Aproveitando esse momento, estamos orando, ó Deus, pelo ministério da igreja, orando pelo pastor, orando pela sua casa e orando pela sua família, te pedindo, ó Deus, que a sua mão poderosa vá de encontro a ele, a sua casa e a sua família, que o Senhor repreenda toda e qualquer enfermidade que está assolando o quadrante da sua casa. Nós profetizamos que sobre a sua vida, sobre a herança, sobre a sua casa e sobre a sua família, a bênção do Yahvé Rafa lhe alcance. Então aproveita, Senhor, coloque uma gota do sangue de Cristo sobre a sua vida, coloque uma gota do sangue de Cristo sobre a sua casa e sua família, e nós como igreja profetizamos que todos sejam abençoados desde agora e para todo sempre. E você em casa adora, bendiz, glorifica junto com o Ministério do Louvor.